Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho, aqueles que atuam como perito ou como assistente técnico, ou aqueles que desejam ingressar nessa atividade de perito judicial do trabalho ou assistente técnico pericial. Quero também dar as minhas boas-vindas aos advogados, meus colegas que têm pouca prática, pouca experiência na área da perícia judicial do trabalho. Minhas boas-vindas aos profissionais de RH, de departamento pessoal, para que assistam a esse vídeo que vou tratar do assunto da perícia judicial no trabalho. E o assunto de hoje é o seguinte: é vedado ao perito a produção da prova não técnica. É proibido ao perito produzir provas que não sejam aquela prova técnica para o qual ele foi designado. É vedado ao perito produzir provas não técnicas como a entrega do EPI, o uso do EPI, jornada de trabalho, considerando que essas matérias não requerem conhecimentos técnicos especializados para a produção dessas provas. Eu sou o Zeca Berbes, sou advogado, trabalhista e previdenciário, especialista em perícia judicial no trabalho e também sou técnico em segurança no trabalho. Vamos ao assunto? Para início de conversa, eu quero dizer que a perícia judicial tem dois fundamentos: o fundamento jurídico e o fundamento técnico. E o perito, para ter o seu laudo totalmente eficaz, deve obedecer a esses dois fundamentos. No fundamento jurídico, o perito deve ser escravo de tudo aquilo que está lá na seção 10 do Código de Processo Civil e também no seu artigo 473. O artigo 473 do CPC impõe os limites ao perito. E os fundamentos técnicos são todas as avaliações qualitativas e quantitativas que o perito deve obedecer ao realizar as suas diligências. Vamos lembrar que o perito, quando ele é nomeado para produzir a prova técnica pericial, ele, nas suas diligências, deve tão somente se dedicar à produção dessa prova técnica. Alguns juízes, lá no dia da primeira audiência, quando designam a perícia, nomeiam o perito, alguns juízes já mandam um recadinho para o perito na sua nomeação. Veja como essa que você está vendo aí na tela, onde o juiz já diz para o perito que ele está vedado, ele está proibido. O juiz diz: abstenha-se de responder quesitos que tratem de assuntos que independam de conhecimentos técnicos. E o que é que nós vemos hoje na prática? São os peritos ultrapassando esses limites da prova técnica e adentrando na produção de provas não técnicas. Dias desses, eu vi um vídeo no Facebook de um profissional engenheiro que já é perito e está divulgando suas atividades, do que ele faz e como ele faz nas perícias que ele realiza. Confesso que fiquei assustado, fiquei preocupado, porque esse rapaz, lá no seu vídeo, diz que lá nas diligências periciais ele pede a ficha de entregas do EPI, ele faz questionamento, ele toma depoimento do empregado, ele sabe quando o empregado está mentindo, se usava, se não usava, se recebia ou não recebia. Aí ele diz que ele chama outros empregados e ele vai fazendo as perguntas e no final ele tem a certeza de que o empregado recebia, não recebia, usava ou não usava os EPIs. E que ele precisava fazer tudo isso para, no seu laudo, informar ao juiz. E isso, juridicamente falando, é o maior equívoco que um perito pode cometer nas suas diligências periciais. O laudo pericial, que
contenha todas essas informações de tomadas de depoimento do empregado, de outras pessoas, análise de documentos feitos pelo perito, quando tem um advogado atuando por uma das partes que se sente prejudicada, que entende do assunto, facilmente impugna esse laudo, porque prova técnica. Eu quero que você entenda aqui agora, nesse vídeo, quando eu falo dos limites do perito, de que o perito ele é designado para ir até a empresa e fazer a produção daquela prova técnica. Se é ruído, dosimetria do ruído, se é calor, cálculo do IBUTG, se é agentes químicos, verificar se é análise qualitativa ou quantitativa. Se for quantitativa, fazer a coleta dos agentes, da amostragem para enviar para o laboratório. Então, dentre as provas existentes no processo do trabalho, que eu já citei em outros vídeos, nós temos a prova documental, a prova testemunhal, a prova emprestada e, por último, a prova técnica. E por que é que o perito não pode avaliar provas como entrega de EPI e o uso do EPI? Porque essas provas independem de conhecimento técnico específico. Quem analisa a prova da entrega do EPI é o juiz. E qual é essa prova da entrega dos EPIs? É a ficha da entrega dos EPIs, que já está lá nos autos. Então, somente o juiz pode, a pedido dos advogados, dizer se aquela prova, se aquele documento, a entrega do EPI, é válido ou não é válido. Uma vez no processo constatado a ficha de entrega do EPI, o uso do EPI, a prova do uso do EPI, somente pode ser produzida pelos advogados através das provas testemunhais. Somente o juiz pode ouvir testemunhas e valorar essas testemunhas, sabendo, dizendo quem está falando a verdade, quem está mentindo, para o final, com base na ficha de entrega do EPI, na oitiva das testemunhas, tanto do empregado quanto do empregador, dizer ao final, na sentença, que o empregado tem ou não tem o direito ao adicional pretendido. Então, não é o perito que vai ouvir o empregado, que vai ouvir as testemunhas lá nas suas diligências periciais, para depois, no seu laudo, dizer que o empregado tem ou não tem o direito. Porque somente o juiz pode ouvir testemunhas. E aí, você que entende um pouco do assunto, você que já participou de um curso, ou você que já é perito, você pode dizer assim, mas Zeca, lá no artigo 473, esse que está aparecendo aí na tela, diz que assistentes técnicos e peritos poderão ouvir testemunhas. Vejo aí que está grafado em vermelho. Sim, o perito pode ouvir testemunhas na relação com a prova técnica. O perito pode, por exemplo, lá no ambiente de trabalho, chamar um empregado e perguntar: essa máquina, ela fica ligada o dia inteiro? E ele vai anotar no seu laudo. Perguntado ao empregado fulano de tal, se a máquina ficava trabalhando o dia todo, respondeu que sim. O perito pode perguntar: essa máquina, há quanto tempo ela está aí? Sempre esteve nesse lugar? Dentro do processo de produção, essa máquina funcionava de manhã, à tarde, à noite, quantas horas por dia? Então, com relação à prova técnica que ele está produzindo, o perito pode ouvir testemunhas. Muito embora depois os advogados, lá na segunda audiência, podem tranquilamente contraditar essa testemunha. Então,
O perito pode ouvir somente as testemunhas relacionadas com a prova técnica. Quando o perito se mete a verificar ficha de entrega de EPI, ele está entrando numa prova não técnica. Quando o perito começa a questionar, perguntar se usava, se não usava o protetor auricular, ele está produzindo provas não técnicas. E se você é o assistente técnico, está lá na perícia, das diligências periciais, o advogado não está presente, você anota tudo isso para depois fazer um relatório. Ou você pode gravar todas as entrevistas feitas pelo perito. E se o perito proibir você de filmar as diligências, de fotografar, de gravar o áudio, você pode comunicar ao advogado que a perícia será facilmente impugnada. Lá no artigo 473 diz que peritos e assistentes técnicos poderão utilizar de todos os métodos, de todos os meios necessários para a produção da prova técnica. Então, espero que você tenha entendido esse recado. Passe esse vídeo, mostre esse vídeo para um seu amigo que é advogado, para um amigo seu que é engenheiro, que é assistente técnico. Passe esse vídeo para o gerente do RH, o chefe do departamento pessoal, para que saibam os limites do perito. Agora há pouco eu recebi uma mensagem lá no Facebook, alguém dizendo, mas aqui na minha cidade, todo perito pede isso, já pede por e-mail. Então, quando o perito, nas diligências periciais, começar a tomar depoimento sobre entrega de EPI, sobre ficha de EPI, sobre treinamento, se o advogado não está presente, você anota, grava, filma e aí entrega para o advogado, que o advogado saberá o que fazer. Temos que colocar um limite nos peritos. Os peritos são indicados e são nomeados para a produção da prova técnica. Por exemplo, ruído, pedido de adicional de insalubridade por exposição ao ruído. Ao perito cabe tão somente ir até o local de trabalho, realizar a dosimetria de ruído e no seu laudo dizer: realizada a dosimetria de ruído, este perito observou um nível de exposição acima de 102 decibel. E ele vai concluir: o empregado somente terá o direito se a empresa se desincumbir de comprovar que entregava o EPI e que o empregado usava o protetor auricular. Então, o perito vai, produz a prova técnica, faz a dosimetria de ruído, faz o cálculo do IBUTG, faz as avaliações das concentrações dos produtos químicos. E aí, esse é o trabalho do perito. Ele entrega esse laudo dizendo, olha, o que eu vi é isso. Se o empregado usava o equipamento de proteção individual, ele não tem o direito ao adicional pretendido. Agora, se a empresa não comprovar, através de outros meios de prova, que o empregado recebia e utilizava o protetor, a empresa será condenada ao pagamento. Muito bem, chegamos ao final então desse vídeo. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, que você tenha entendido. E quero te fazer um convite para você que é técnico em segurança do trabalho, que deseja exercer as atividades de assistente técnico na perícia judicial no trabalho, você que é engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho e deseja ser um perito judicial, visite a minha página videotec.com.br, vai lá no menu, se inscreva no curso de Perícia Judicial. Espero você e nos encontramos lá. Um abraço a todos, tchau.